Fala galera, professor Alexandre de Geografia. Olha aí, ó, mais um conteúdo importante para você. Na aula de hoje, clima e vegetação mundial, beleza? Vamos ver essa dinâmica do clima, a influência do clima na vegetação. Tá? A gente vai começar a estudar um pouquinho desse tipos climáticos e os tipos de vegetações que tem no globo terrestre, ok? Antes da gente entrar diretamente no assunto, nós precisamos relembrar algumas coisinhas, tá? Eu sei que você vai fazer aquele esforço tremendo para lembrar tudo que eu vou falar. Eu sei que você vai fazer isso porque você é um aluno, ó, show, beleza? Preste atenção aqui. Zonas climáticas da Terra. Galera, no nosso planeta, por causa da incidência dos raios solares, de acordo com a posição da Terra, onde ela tem o seu eixo inclinado, nós vamos ver, e por ter sua forma esférica, nós vamos perceber que a incidência de raios solares em determinadas regiões serão mais fortes do que em outras regiões. Você já estudou sobre isso. Isso nós chamamos de latitude, beleza? Latitude, então, é a diferença aí, ó, de distância da linha do Equador para os polos, tanto para o norte quanto para o sul. O que se interfere nas zonas climáticas da Terra? Olha aqui, ó. Você vai ter o Sol emitindo raios solares diretamente para a Terra. O que acontece? Onde vai ter a maior quantidade de radiação solar será na parte central aqui do globo terrestre. Os raios solares eles batem com maior incidência nessa região, tá? Na região da linha do Equador, entre os trópicos. Nessas outras regiões aqui, que nós vamos ter que nós chamamos de zona temperada da Terra, aqui os raios solares não vão bater com tanta incidência. Por quê? Eles vão vir nessa direção, vai vir até aqui e ele vai, ó, subir. Não sei se você está conseguindo imaginar isso aí, mas você é um aluno criativo, você está, com certeza, você está imaginando. Raio solar batendo aqui e vai subindo, vai irradiando. Agora você para pensar, querido aluno, os raios solares para chegar nas regiões próximas aos polos. Então a incidência solar ali vai ser bem pequena. De acordo com essa incidência solar, foi convencionado aí dividir o planeta Terra em 3 zonas climáticas. Tá? Nós chamamos essa aqui de zona intertropical, ou seja, a zona que está entre os trópicos. Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. As outras zonas nós vamos ter a zona temperada. Essas zonas vão ficar entre os trópicos e os círculos polares. Você tem zona temperada norte e zona temperada sul. E por último nós temos a zona polar ártica e antártica, tá? No norte e no sul, que são as regiões mais frias. Cada região dessa aqui terão climas específicos e também vegetações específicas. Professor, vai ser tudo igual aqui? Não, amada. Não, amada. Nós vamos ter aqui algumas diferenciações climáticas por causa de outros fatores climáticos. Fatores esses, nós já falamos da latitude, altitude. Lembra o que é altitude? Diferença, né, na vertical do nível do mar para um ponto mais alto. Então, quanto mais alto um local, mais frio ele será. Outro fator também são as correntes marinhas, correntes quentes e correntes frias, por onde essas correntes andam, né? Percorrem seu fluxo ali nos oceanos, elas influenciam regiões mais quentes e regiões mais frias. E também nós temos as massas de ar, grandes bolsões de ar, com às vezes úmidos, às vezes quentes, às vezes frios e secos. Tá? Então todos esses fatores vão influenciar no clima e na vegetação do globo terrestre. Isso tudo nós
essa influência ligada entre clima e vegetação e influencia também a fauna de uma determinada região, essa relação nós vamos chamar de biomas, tá? Além disso, o biomas ele vai fazer interação entre entre elementos, melhor dizendo, bióticos e elementos abióticos. O que são aqueles elementos abióticos? São os que não têm vida, correto? Que é isso, professor? O quê? Clima, né, querido? O clima não tem vida, mas ele influencia ali nos seres bióticos. Deu para entender? Sua aula de biologia você consegue com certeza entender mais isso aí, mas é só para a gente ter a noção do que são os biomas, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo o globo? A divisão de todos os biomas. O que é o bioma? Relação clima-vegetação, né, que vai influenciar essa convivência ali. Olha aqui, ó. Nós vamos ter floresta tropical equatorial, floresta temperada, vegetação mediterrânea, savana, estepe. Nós vamos começar a conversar sobre cada uma delas, tá? As primeiras que nós vamos identificar são climas e vegetações na zona intertropical da Terra. Olha aqui, ó, zona intertropical da Terra. Ok? Até aqui? Beleza? Vamos lá. Falar do primeiro bioma, que é a floresta equatorial, florestas equatoriais. Galera, eu trouxe um esqueminha aqui para tentar facilitar para a gente. Preste atenção. Como que é o clima? Já para a gente ter uma ideia. Ó, o clima vai ser o conhecido equatorial úmido. O que é um clima equatorial? Você não tem a presença de uma estação seca, beleza? É úmida durante o ano todo. Lembra da floresta amazônica? A precipitação ali, a chuva, um grau de pluviosidade muito alto, tá certo? Chove muito nessa região, a temperatura é elevada, passando aí dos 25 graus durante todo o ano, tá? Esse aí é o clima equatorial. Preste atenção no seguinte, você vai ter muita pluviosidade, precipitações, por quê? Quando a gente fala em floresta amazônica, você tem grande evaporação da bacia hidrográfica, dos rios ali pertencentes, né? A bacia hidrográfica da Amazônia, e você também tem a floresta, que ela vai participar com a evapotranspiração. O que é evapotranspiração? Transpiração de vegetais e às vezes também de animais. Correto? Isso vai fazer com que ali chova direto. É aquela chuva de convecção. Tá lembrado, aluno? Chuva de convecção, faz sol durante o dia todo, muito sol, muita evaporação, vai chegando a tardezinha, chove. E o ciclo volta e vai se repetindo. Então tem um clima equatorial, tá? Como que é a vegetação? Como são essas florestas? Presta atenção aqui, ó. Árvores com folhas perenes. Olha aqui, ó. O que são perenes? Perennifólias, que não caem, tá certo? O que elas são mais também, ó? Árvores de grande porte. Você vai ter árvores ali chegando a 60 metros de altura, muita coisa, né? Com seus dosséis, ou seja, a parte de cima, a copa muito larga, impedindo até do sol, dos raios solares, penetrarem no solo. Você vai ter também folhas largas, que é muito bom para quê? Para receber água e participar do ciclo da evaporação, ok? Essas folhas largas são chamadas latifoliadas. E também nós vamos ter aqui uma floresta ombrófila. O que é essa floresta ombrófila? É uma floresta densa, muito densa de verdade. E como eu já falei, são regiões que têm florestas altas, mas tem estratos arbóreos, ou seja, tem andares, tem árvores de médio porte, são árvores arbustivas também, médio porte, pequeno porte e porte muito alto. Essas então são condições de um bioma das florestas equatoriais. Biodiversidade altíssima. Onde ficam essas florestas? Você vai ter aqui no Brasil, você vai ter no Congo também, você vai ter em uma região da Ásia, você vai ter uma partezinha aí
nesses territórios onde você vai ver uma grande quantidade de biodiversidade. Só você olhar para o mapinha aqui, você consegue identificar, beleza? Próximo bioma que nós temos aqui são as florestas tropicais. O que são as florestas tropicais? Galera, ela é muito parecida com as florestas equatoriais. Qual a diferença? Aqui o clima não é um equatorial úmido, aqui é um tropical super úmido. Mas o que acontece? Lembra que lá a gente falou no equatorial que chove o ano todo? Aqui não. Aqui em algum momento na época de seca nós temos uma diminuição da pluviosidade. Tá? Então, essa é a principal diferença. Nós vamos ter também árvores com folhas perenes, árvores de grande porte, biodiversidade altíssima, o clima é tropical superúmido, a temperatura alta com pequena redução no inverno. Tá certo? Que é onde a gente tem desse tipo de floresta aí no mundo. Na América, na África, na Ásia e numa partezinha da Austrália, na Oceania. Olha aqui no Brasil, onde tem um grande exemplo de floresta tropical. Mata Atlântica, beleza? Na Mata Atlântica, no litoral do Brasil, é uma floresta tropical. Mata Atlântica, o que sobrou dela, né, galera? Que o desmatamento aí está em grande fase, já esteve em grande fase na Mata Atlântica, mas ainda acontece. Próximo bioma que nós vamos falar são as savanas. Como que é o clima em regiões onde o bioma é a savana? Preste atenção. Nós vamos ter dois tipos de climas bem demarcados, tá certo? Climas não, estações bem marcadas. Você vai ter ali um verão úmido, beleza? E um inverno seco. E o que acontece? Olha aqui, é o que eu já estou falando, estações secas e úmidas bem marcadas. Temperatura alta e moderada. Nós vamos ter ali acima de 22 graus no verão e no inverno baixo ali de 20 graus, tá bom? O clima eles se alternam, como eu já falei. Como que é a vegetação desse bioma aí das savanas? Olha aqui, árvores baixas, tá vendo? Árvores baixas, com troncos retorcidos. Aqui não está aparecendo esse tipo de árvore. Mas além disso, ela é uma região também, um bioma que tem gramíneas, ou seja, vegetação rasteira. E quando está muito quente, às vezes por ação antrópica, ou às vezes ação do homem, ou mesmo algumas ações naturais, o que vai acontecer? Essas gramíneas aqui, elas vão pegar fogo. Plantas espaçadas, ou seja, elas vão ser bem separadas e vão predominar também arbustos, esses tipos de vegetação. Savana a gente vai falar que é no continente africano. No Brasil ele se chama o quê? Cerrado, beleza? Aqui, na região centro-oeste do Brasil. Tá? Em outros lugares da América do Sul vai se chamar llanos. Não esquece essa dica aí. Galera, também falamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre os desertos, tá? Bioma de deserto. Alexandre, tem deserto, tem vegetação no deserto, chove no deserto. Galera, o que a gente precisa entender? Olha aqui, as chuvas são raras e são raríssimas mesmo. As plantas, elas conseguem guardar águas, beleza? Conseguem guardar água, melhor dizendo. O que acontece aqui? Numa região de deserto, nós vamos perceber o seguinte: tem uma ausência de vegetação, né? A temperatura ela é muito alta, né? Praticamente o ano todo são temperaturas altíssimas, muito seco também, e ela tem uma grande amplitude térmica. O que acontece? De dia faz muito calor e à noite faz muito frio, beleza? Sobre chuvas a gente já falou que quase não tem nenhuma. E o que acontece? Em regiões, além de regiões desérticas, nós temos aquelas chamadas de semiáridos, tá bom? O que é uma região semiárida? Galera, parecido com deserto, só que ela vai chover um pouquinho mais do que chove no deserto. Como são as folhagens, então, de áreas desérticas? É esse tipo de vegetação que você está vendo. A maior
maior exemplo que nós temos são cactos, né? Os cactos, eles têm espinhos, eles não têm folhas. Por que eles têm espinhos? Porque eles conseguem acumular, essa vegetação, eles conseguem acumular mais quantidade de água, e quando vai acontecer o processo de evaporação, porque é um espinho, vai sair gota por gota para o processo de evaporação. Então não vão perder tanta água assim. Onde se encontra isso aí? Você vai ter na África, nos desertos aqui do Saara, na Patagônia, que é ali perto do deserto do Atacama. Nós vamos ter Gobi, o deserto aí gelado, não é? Que assim é chamado, que fica na Ásia. Todos esses vão participar aqui desse clima. Beleza, galera? Fechamos aí. Próximo vídeo nós vamos falar climas e vegetação de áreas temperadas. Forte abraço, professor Alexandre de Geografia.